Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar a fazer a correção da atividade do dia 27, que é sobre fatorial. Beleza? Bora começar então. Bom, a atividade foi da página 428 e o primeiro exercício que eu passei para vocês fazerem foi o exercício 15. O exercício 15 tem o seguinte enunciado: ó, calcule o valor de letra A, 7 fatorial sobre 4 fatorial. Bom, então como vocês viram nas videoaulas passadas, para a gente resolver uma expressão que tenha fatorial, o que a gente precisa de fazer? A gente tem que pegar o maior dos valores do fatorial, né, e ir desenvolvendo ele até que ele chegue no menor. Então, no caso, quando eu olho 7 fatorial e 4 fatorial, quem é o maior? O maior é o 7. Então, eu vou desenvolver o 7 fatorial até que ele chegue em 4 fatorial, certo? Então, o que seria o 7 fatorial? Seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? Como eu quero que chegue até o 4 fatorial, então eu vou desenvolver 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Eu paro ali. Então, vai ficar assim. Beleza? Por que eu faço isso? Porque como eu tenho em cima apenas multiplicação e aí, olhando para o de baixo eu tenho só o 4 fatorial, então em cima eu tenho só multiplicação e embaixo eu tenho apenas o 4 fatorial, o que eu posso fazer com 4 fatorial? Eu posso cortar ele. Cortando, quem que sobra? Sobra só o 7 vezes 6 vezes 5. 7 vezes 6 vezes 5, 210. Beleza? Então, primeira questão, letra A, morreu. Vamos para a próxima. Letra B, um pouquinho mais complicada, mas apesar de ser um pouquinho mais complicada, pessoal, o processo para resolver é o mesmo do anterior. Então, ó, a letra B é 3 fatorial vezes 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial. Então, como que a gente vai resolver essa questão? Bom, eu vou começar olhando para o 7 fatorial, que é o que está em cima, que é maior. O maior de todos é o 7 fatorial. A ideia eu vou tentar cortar sempre um que está em cima com um que está embaixo. A gente sempre pode cortar se isso acontecer, beleza? Então, eu posso desenvolver o 7 fatorial até ele chegar no 4 fatorial, ou eu posso desenvolver o 7 fatorial até que ele chegue no 6 fatorial. E que aí fica mais fácil, porque 7 vezes 6, 6 já está ali, então eu já paro. Então eu vou fazer isso, eu vou desenvolver apenas o 7 fatorial para que ele chegue no 6 fatorial. Pronto, desenvolvido. Tá vendo? Resta só repetir. Por que eu deixei o 6 fatorial de vermelho? Porque agora eu posso cortar, né? Então, cortando o 6 fatorial, como é que vai ficar? Vai ficar 3 fatorial vezes 7. O 7 não é fatorial mais, certo? Só o 7, porque o 7 a gente desenvolveu o 7 fatorial, deixou o fatorial lá com 6, que a gente cortou na operação passada. Agora, quem que sobrou agora para a gente cortar? Vamos olhar. Eu tenho 3 fatorial em cima e 4 fatorial embaixo. Eu posso também desenvolver o 4 fatorial até que ele chegue no 3. Ué, mas mesmo que o 4 fatorial está embaixo, ele é maior, eu posso desenvolver? Posso, não tem problema. Eu sempre tenho que lembrar que se eu desenvolver um de cima com um de baixo, eu posso cortar, desde que eu tenha multiplicações, certo? Que é o que está acontecendo ali. O que a gente está tendo é só multiplicação. Então, ó, desenvolvendo 4 fatorial embaixo, vai ficar 4 vezes 3 fatorial embaixo, certo? Eu posso cortar o 3 fatorial de cima com 3 fatorial de baixo. E quem que sobra? 7 quartos. Como o 7 não é um divisível por 4, acabou aí a nossa questão, certo? Vamos para a próxima. Questão 17. Calcule n sabendo que, aí letra A, n fatorial sobre n menos 2 fatorial é igual a 30. Bom, pessoal, esse exercício foi o que eu recebi um pouco mais de dúvida de vocês a respeito de como fazer, né? Então, qual é a ideia? A gente vai seguir as ideias que a gente teve para resolver os exercícios anteriores. Nos anteriores, eu pegava o maior e abria eles até que ele chegasse no menor, certo? Então eu vou seguir esse mesmo procedimento. Quando eu olho para n fatorial e n menos 2 fatorial, quem é o maior e quem é o menor? Bom, se você às vezes fica com dúvida, fica receoso, faz o seguinte, substitui o n por um valor que você queira, só para a gente fazer um teste. Por exemplo, se o n for igual a 10,
em cima vai ficar 10 fatorial. Estou trocando o n por 10. Embaixo vai ficar 10 menos 2 fatorial. 10 menos 2 é 8. Então quer dizer que eu tenho 10 fatorial no numerador e 8 fatorial no denominador. Quem é maior, 10 ou 8? É o 8, né? Aliás, é o 10, né? Então, o que vai acontecer? O 10 seria o de cima. Então, eu vou desenvolver o de cima até que ele chegue no de baixo. Ah, mas como que eu vou desenvolver isso? Isso não é número, só tem n. Bom, se vocês lembram bem do vídeo anterior, a ideia do fatorial é que você desenvolva, faça multiplicações pelos números antecessores. Então, a gente sempre vai tirar 1, certo? Então, se lá em cima eu tenho n, eu vou fazer n vezes. Tira 1, n menos 1. n menos 1, tira 1, n menos 2. Certo? É isso que a gente vai fazer, ó. Então, eu desenvolvi o de cima, ficou n vezes. Aí, eu peguei o n e tirei 1. Então, ficou n menos 1. Vezes. Aí, eu peguei o n menos 1 e tirei 1. Então, n menos 2. O próximo seria n menos 3. O próximo, n menos 4. N menos 5. N menos 6. E assim sucessivamente. Por que eu parei no n menos 2? Porque eu tenho n menos 2 em cima e embaixo, né? Então, se eu tenho n menos 2 em cima e embaixo, eu vou até destacar eles em vermelho ali, eu posso cortar. Então, cortei o n menos 2 fatorial em cima com o de baixo. Quem que sobrou agora pra gente, ó? N vezes n menos 1 igual a 30. Beleza? Então, agora eu não tenho mais um problema com fatorial. Agora eu tenho um problema de equação. A gente só está trocando o x por n, né? Então, como que a gente resolve uma equação desse tipo? Primeira coisa, vamos fazer distributiva. Vou fazer n vezes n dá n ao quadrado. N vezes menos 1 dá menos n. Então, fazendo esse processo, agora a nossa equação vai ficar assim, ó. N ao quadrado menos n igual a 30. Beleza? Esse 30 a gente está carregando lá do enunciado, desde o começo. Então, a gente nem está mexendo com ele. Está só repetindo. Até então. Quando eu olho aquele n ao quadrado, pessoal, eu vejo que eu tenho a equação de segundo grau, né? Então, como que eu resolvo a equação de segundo grau? Bhaskara, certo? Então, eu vou pegar o 30 positivo, passar para o lado esquerdo, ele vai ficar negativo, né? E vou igualar a equação a zero. Pronto, está igualado. Então, agora, vamos começar a resolver Bhaskara. Primeiro, delta. Todo mundo lembra aí a fórmula do delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Lembrando que nessa equação o a é 1, o b é menos 1 e o c é menos 30. Então, jogando agora na fórmula do delta, a gente vai ter menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 30. Menos 1 ao quadrado é 1. O menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 30 dá mais 120. Então, agora, o nosso delta vai ficar 1 mais 120. E 1 mais 120 é 121. Beleza? Já aproveitando agora e substituindo agora na fórmula do x, da fórmula de Bhaskara, então x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Como a gente não está trabalhando com x, a gente está trabalhando com n, então eu só fiz essa pequena mudança. Eu tirei o x lá do começo e coloquei n, beleza? Aí ficou menos da fórmula, o b, que é menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 121, que é o nosso delta, dividido por 2 vezes 1. O 1 seria o a da nossa equação, certo? Então, terminando de resolver essa equação, como é que a gente vai ficar agora? Ó? O n vai ser igual a 1, mais ou menos 11 dividido por 2, certo? Próximo passo. Então, faz uma vez com mais e uma vez com menos. Então, 1 mais 11, 12. 12 dividido por 2, 6. Qual que é a nossa outra opção? Ó? É 1 menos 11. Dá menos 10. Dividido por 2, menos 5. Então, a gente tem duas respostas. Ou o n é 6, ou o n é menos 5. Só que pensando lá no nosso problema, lá no começo, tá vendo aquela expressão que está lá no comecinho da letra A? Se eu troco o n por menos 5, no numerador daquela equação eu vou ter menos 5 fatorial. E não pode, né? Fatorial ele só é definido para número natural, certo? Eu não posso ter ali no fatorial fração, eu não posso ter fatorial de número negativo, certo? De número decimal.
Fatorial não. O resultado da minha conta pode ser uma fração. Agora, eu não consigo calcular 3,5 fatorial. Entendeu? Menos 7 fatorial. Isso não existe. Beleza? O item B agora dá... Então, descartamos ali a nossa resposta menos 5. Ficamos só com a 6, que é a alternativa certa. O item B é similar. Então, quando eu olho ali o numerador n mais 1 e o denominador n menos 1, pensa no mesmo processo, troca o n por 10. Se você trocar o n por 10, em cima vai ficar 11, embaixo vai ficar 9, certo? Quem é maior, 11 ou 9? O 11, né? Então, quer dizer que o de cima a gente vai desenvolver ele até ele chegar no de baixo. E como que a gente vai fazer isso? Tirando 1, certo? Então, olha lá só, em cima, se eu tenho n mais 1, que é o nosso primeiro termo. Quando eu tirar esse 1, eu tenho n mais 1. Tiro 1, quem que fica? O n, certo? Então, o segundo termo vai ser n. Então, a gente tem n mais 1 vezes n. Ainda não chegou no de baixo. Então, tira 1, de novo. N, tira 1, n menos 1. Beleza? Então, o nosso numerador vai ficar assim, ó. N mais 1 vezes n menos 1. Certo? Peguei o n mais 1, tirei 1, ficou o n, que é o segundo termo. Peguei o n, tirei 1, ficou n menos 1. Cheguei no de baixo. Então, eu tenho n menos 1 fatorial em cima e embaixo. O que eu posso fazer com eles? Posso cortar, né? Cortando, ficou n mais 1 vezes n igual a 72. Da mesma forma do passado, eu vou fazer a distributiva, pegar o 72, que é positivo, e jogar para o lado esquerdo para ele ficar negativo. Então, já para ir mais rápido, olha só, a gente vai ter n ao quadrado mais n, que é a distributiva, e o menos 72, porque eu passei o 72 que estava negativo para o lado esquerdo, que estava positivo, eu passei ele para o lado esquerdo para ele ficar negativo, igual a zero, certo? Bhaskara do mesmo jeito. Então, já calculando o delta direto, ele vai dar 289. Depois, se vocês quiserem, ó, o A é 1, o B é 1 e o C é menos 72. Jogando aquela fórmula, b ao quadrado menos 4ac, você vai achar esse delta, 289. A raiz quadrada de 289 é 17, já para ficar mais fácil para a gente continuar. Então, jogando na nossa fórmula do x, do Bhaskara, que a gente vai usar n de novo, a gente vai ter isso, ó, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 289, dividido por 2 vezes 1, certo? Nesse caso, eu não coloquei parênteses lá no menos 1. Por quê? Porque a fórmula tem o menos... E o nosso b não é um número negativo, ele é um número positivo, certo? Então, eu não precisei de colocar um parêntese. Naquele outro exercício, a gente colocou para separar, nesse não é necessário. Então, ajeitando ali as coisas, tirando a raiz quadrada de 289, que vai dar 17, multiplicando 2 vezes 1, separando em dois casos, usando mais depois o menos, a gente chega em duas respostas. Ou o n é igual a 8, ou o n é igual a menos 9. E a gente já disse do exercício anterior que o n não pode ser menos 9, não existe fatorial de número negativo. Então, isso quer dizer que a nossa única resposta correta é n igual a 8. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, a correção das atividades. Qualquer coisa, vocês podem estar me mandando perguntas nos comentários, que eu estou aí para ajudar vocês, beleza? Bom descanso a todos, não esqueçam de estudar. Qualquer coisa, estou aqui para ajudar. E até a próxima, viu?